Capítulo 244, Esteira de Oração da Acumulação Espiritual. Tradução, GP Revisão, Azel. O. Nas palavras repentinas do pequeno Martin, Lindon ficou um pouco surpreso e, pouco depois, concentrou-se no velho tapete de oração amarelo. Se esta esteira de oração realmente só possuísse alguma capacidade nutritiva de energia mental, definitivamente não valeria 40.000 pílulas de yuan puro. No entanto, o fato de o leiloeiro ter dado uma oferta inicial tão alta mostrou que, embora o perito em avaliação da aliança marcial não estivesse completamente certo sobre os mistérios dessa esteira de oração, eles sentiram que essa esteira de oração realmente tinha seus pontos únicos. Daí, deu tal preço inicial. Portanto, a licitação para este tapete de oração era um pouco semelhante a uma aposta. Se alguém tivesse sorte e descobrisse que este tapete de oração tinha outras habilidades, ele teria vencido, mas se não tivesse, então seria uma perda enorme. Assim, depois de ouvir essas palavras, Lindon hesitou por um momento em seu coração. No entanto, no final, a confiança que ele tinha no pequeno Martin ganhou a vantagem. Embora esse cara não fosse muito confiável às vezes, no momento crucial, era de certa forma confiável. Este chamado esteira de oração da acumulação espiritual claramente atraiu alguns sussurros na área do leilão. Lindon podia sentir inúmeras sondas de energia mental se espalhando, varrendo o tapete de oração, tentando descobrir se havia algum mistério nesse item. Pensar que começou a um preço assim, no entanto, não se sabia se isso se devia a algum ponto especial da esteira de oração. Por isso, algumas pessoas tentaram os seus meios para investigá-lo. No entanto, estas sondas de energia mental não foram capazes de obter muito efeito, como Lindon. 41.000 pílulas de puro yuan. Os sussurros na área não duraram muito, antes que alguém fizesse uma tentativa de sondagem, evidentemente tentando a sorte. Embora 40.000 pílulas de yuan puro não fossem uma pequena quantia, as pessoas que poderiam tirar tal soma aqui não eram poucas. 43.000. 45.000. Com alguém para iniciar o lance, outros imediatamente seguiram. No entanto, eles não aumentaram o preço especialmente alto. Evidentemente, eles estavam um pouco apreensivos com os efeitos obscuros deste tapete de oração. Enquanto o preço estava subindo tanto, a licitação para o tapete de orações gradualmente chegou a 50.000 pílulas de yuan puro, e depois disso, os licitantes se tornaram muito mais cautelosos. 60.000 pílulas de puro yuan. Quando a licitação tornou-se escassa, uma voz suave e indiferente de repente soou, imediatamente fazendo com que alguns dos competidores interessados fossem reprimidos. Enquanto olhavam para a fonte da voz, eles descobriram que esse concorrente era na verdade o Azung, do culto do fantoche fantasmagórico, que estava sentado bem na frente. Ao ver este mestre rico fazer o seu movimento, muitas pessoas impotentes balançaram a cabeça, claramente incapazes de competir. Assim, depois que o Azung gritou sua oferta, o leilão ficou em silêncio por um tempo, mas assim como todos pensavam que a oferta de Azung seria bem sucedida, uma voz subitamente se interrompeu. 70.000 pílulas de puro yuan. Essa voz instantaneamente causou um alvoroço no leilão. Um a um, os olhares atônitos voltaram-se para a voz e, quando viram a figura coberta por um chapéu de bambu, imediatamente estalaram em sussurros. Este aumento de preço fez com que o Azung fosse surpreendido. Logo depois, suas sobrancelhas franziram um pouco, quando ele inclinou a cabeça, seu olhar suave olhando para a figura atrás. Depois de se tornar o foco da atenção de todos, a expressão de Lindon permaneceu calma. Logo depois, sua mente se moveu um pouco, enquanto uma energia mental sombria se espalhava silenciosamente, aparentemente concentrada em espiar o rosto sob o chapéu de bambu. Bufando em seu coração, os símbolos do destino da alma em seu palácio Yuan tremeram um pouco, enquanto uma onda de energia mental se dissipava, refletindo a energia mental.
Os olhos sob o chapéu de bambu viraram para encarar o Azung. Evidentemente, a sonda deveria ser dele. Oh! Depois que sua sondagem de energia mental foi refletida por Lindung, o Azung ficou claramente um pouco surpreso, enquanto soltava um suave ó. Logo depois, um sorriso animado se formou em seus lábios. Como uma cobra venenosa, ele lançou um olhar para Lindung antes de desviar o olhar. Como uma voz preguiçosa soou, 80.000. Este enorme aumento fez com que o rosto de muitas pessoas mudasse um pouco. Logo depois, eles se sentiram secretamente invejosos. Era uma pessoa verdadeiramente rica, 80.000 pílulas de yuan puro foram jogados sem piscar e, o mais importante, ele usara uma quantia tão grande para concorrer a uma esteira de oração que as capacidades ainda não eram completamente claras. 100.000. No entanto, assim como a inveja da multidão apareceu, as seguintes palavras de Lindung, que foram ditas em uma voz que era semelhante a um antigo poço sem ondulações, fez com que um grande número de pessoas se engasgassem. Na verdade, até mesmo Mu Qianqian não pôde deixar de virar a cabeça, enquanto seus olhos cor de pêssego olhavam para ele espantados. 100.000 pílulas de yuan puro, sem um pouco de ousadia, não se poderia gritar tal quantia de maneira tão calma e controlada. O lance de Lindung fez com que até mesmo o rosto de Wazung se contorcesse um pouco, enquanto seus olhos ficavam um pouco escuros. No entanto, ele não aumentou novamente a oferta desta vez. Às vezes, pode ser bom deixar as emoções afetarem as decisões de alguém, mas ainda é preciso considerar o custo. Se este tapete de oração fosse um tesouro da alma de alto grau, talvez ele estivesse muito interessado em continuar a licitar. No entanto, nesse caso, se o pai descobrisse que ele havia gasto 100.000 pílulas de yuan puro para comprar um tapete de orações de capacidades pouco claras, isso seria realmente muito extravagante. A oferta de Lindung dessa vez subjugou o leilão inteiro e, por um longo tempo, ninguém falou. Ao ver isso, o ancião de cabelos brancos também ficou um pouco excitado quando ele gritou algumas vezes, antes de bater o martelo e fechar o negócio. Durante todo esse processo, Lindung não se moveu. Até mesmo o tom de sua voz não mudou nem um pouco. Dessa aparência, era como se 100 pílulas de yuan puro não significassem nada para ele. Isso fez com que algumas pessoas adivinhassem qual grande facção ele provinha. Claro, ninguém sabia que sob este corpo aparentemente calmo, um pescoço corado estava exercendo toda a sua força para rugir, 100.000 pílulas de yuan puro, caramba, se essa miserável esteira de oração não tem uso, eu definitivamente vou fazer você pagar. O rugido de Lindung foi naturalmente destinado ao pequeno Martin. Verdade seja dita, quando Wazung já havia gritado uma oferta de 80.000, Lindung já havia planejado desistir. Usar este tipo de preço para apostar na própria sorte era realmente um pouco perturbador. No entanto, assim que ele estava prestes a desistir, o pequeno Martin se intrometeu para incitá-lo. No final, isso fez com que ele gritasse dolorosamente essa oferta. Claro, quando ele gritou essa oferta, o coração de Lindung já estava extremamente arrependido. Ele esperou freneticamente que o Wazung fizesse uma oferta mais uma vez, mas o que causou a cena antes de seus olhos ficarem pretos, foi que esse cara realmente ficou macia neste momento. Covarde, covarde! Lindung fumegou em seu coração enquanto amaldiçoava. Uma vez que essas 100.000 pílulas de yuan puro fossem descartadas, seus recursos teriam praticamente diminuído em mais da metade. Parece que ele teria que viver de forma miserável novamente no futuro. Garoto, você realmente não tem coragem ou percepção. O que são meras 100.000 pílulas de yuan puro? Até mesmo o avô Martin não pode entender alguns dos símbolos neste tapete de oração. Definitivamente, não é um item comum. Enquanto Lindung se lamentava, a voz de Little Martin estava cheia de desdém, quando soou em sua mente. É melhor você orar para que esteja certo. Lindung disse com firmeza.
Na fase de leilão, após o bem-sucedido leilão do Esteira de Oração da Acumulação Espiritual a um preço bastante bom, algumas boas coisas foram apresentadas no palco. Entre eles, Lindung viu uma arte marcial superior de 8 graus grau. No entanto, licitações que chegaram a 80 mil imediatamente fizeram com que ele desistisse. Em seu estado atual, ele não podia mais comprar esses bens luxuosos. Agora que sua sacola de dinheiro tinha diminuído gradualmente, nos poucos leilões seguintes, Lindung foi praticamente reduzido a um espectador, com exceção do momento em que ele fez mais uma vez, usando 20 mil pílulas yuan puro para comprar um raro elixir conhecido como fruta yang estrelado. Este foi um dos itens vitais para domar a energia frenética dentro do fruta das 1000 bestas, assim, Lindung não iria tolerar não tomar nenhuma ação. Depois que essas 20 mil pílulas de yuan puro foram retiradas, isso também fez com que Lindung se tornasse completamente pobre. Suas pílulas de yuan puro remanescentes não podiam mais ser usadas porque ele ainda precisava de uma soma considerável de pílulas de yuan puro para pedir a um mestre de símbolos da alma que atualizasse a alabarda escamada ancestral sagrada. Em uma hora, os fundos originais de mais de 200 mil pílulas de yuan puro de Lindung foram novamente limpos. Isso o levou a entender profundamente como ele estava empobrecido em um lugar como a grande província desolada. Felizmente, embora ele tivesse gasto uma boa quantia de pílulas de yuan puro, tudo o que Lindung precisava foi praticamente todo comprado com sucesso. À medida que o leilão se aproximava gradualmente do fim, os artigos que apareciam se tornavam cada vez mais valiosos, e quanto mais altos os lances, Lindung sentia-se bastante invejoso. O destaque do leilão desta vez foi um tesouro da alma de alta qualidade chamado Misteriosa Armadura da Terra. Foi dito a um tesouro que havia sido transmitido e originado de dentro da grande palco ancião das Terras Baixas. Seu preço começou com 120 mil pílulas de yuan puro, e seus poderes defensivos eram surpreendentemente fortes. Se um mero praticante de estágio de Yuandan usasse, ele seria capaz de desconsiderar diretamente os ataques de um praticante de estágio da criação da forma. De fato, este tesouro da alma também tinha uma certa resistência contra os ataques da energia mental. Vestir-la, sem dúvida, era semelhante a ter uma vida adicional. Isso fez com que a boca de Lindung babasse, mas é claro. Com esse preço alto, ele não podia pagar, mesmo que se vendisse. No final, essa misteriosa armadura da Terra foi leiloada ao preço de 180 mil pílulas de yuan puro, e o recipiente não era outro senão aquele que havia contestado contra Lindung pela esteira de oração da acumulação espiritual, o Azung. Com o apoio do culto do fantoche fantasmagórico, esse cara era genuinamente rico. Enquanto olhava para o leilão que atingira o seu pico, Lindung esticou o corpo e levantou-se, dirigindo-se para fora da área de leilão. Desta vez, teve uma boa colheita, e agora deve ir para atualizar a alabarda escamada ancestral sagrada. Se a alabarda pudesse ser atualizada para um tesouro da alma de alto grau, o poder de batalha de Lindung, sem dúvida, subiria um nível.